Olá a todos, uma vez mais sejam bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio de número 189, iniciamos um novo ciclo de estudos. E isso, não demos spoiler, e hoje, em primeira mão, lhe informamos que iniciaremos o estudo da obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como todos sabem, o nosso propósito é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E, para tanto, buscamos diversas obras, tanto básicas quanto subsidiárias, que sejam relacionadas ao Evangelho, ao estudo do Evangelho, que, portanto, nos proporcionem a oportunidade de aprofundar os conhecimentos, o debate e, sobretudo, e esse livro se presta muito a isso, de criar um clima de aprendizado, tal como se estivéssemos sentados em casa, numa roda de amigos, tomando um café com pão de queijo, que delícia. E convidamos Jesus para a nossa conversa, à luz da doutrina espírita. Que coisa melhor do que isso, né? E não podíamos iniciar de forma melhor, porque quem preparou o estudo hoje para nós foi a Cláudia. Iremos abordar a mensagem introdutória, que é de Emmanuel, intitulada Jesus no Lar. Daqui a pouquinho a Cláudia traz as explicações e os comentários para a gente. E não nos esqueçamos que a gente tem um segundo momento onde a gente vai estender os comentários, aprofundar. Eu me senti honrado porque a Cláudia me convidou, então estaremos eu, a Cláudia, o Ítalo e a Lana. E te convidamos para estar conosco nessa roda de conversa. Como é virtual, não tem problema, você pode fazer o pão de queijo, o cafezinho aí na sua casa, senta num lugar agradável e vem conosco participar da nossa live no YouTube, no Facebook, né? Vem com a gente, para a gente estar perto, é muito gostoso, a gente estar junto aqui conversando de coisas boas e que constroem para a nossa alma. Não se preocupe, se não puder estar ao vivo, tudo fica gravado, visite as nossas redes sociais e já te convidamos para participar intensamente conosco. Venha fazer parte, colocando suas sugestões, comentários, críticas, enfim, esteja junto a nós nessa tarefa de difundirmos o bem, falarmos o que é bom e estudarmos a doutrina espírita sobretudo. Ao final, teremos uma mensagem, resgatamos uma mensagem belíssima de Alta de Souza para iniciar o nosso momento de oração. Já lemos esse poema aqui, mas a gente achou por bem retornar, porque é um poema que toca muito o nosso coração. A gente queria marcar estes momentos. Se você está convidado para ficar até o final, faça conosco a prece, coloque a água para fluir, enfim, te convidamos de coração. Vamos ouvir? Olá a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast de estudo de Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. É com muita alegria que iniciamos hoje o estudo do livro Jesus no Lar. Em momento tão propício, quando se aproxima o Natal, quando as famílias se encontram para as festas, quando os lares se iluminam, é importante trazermos ou lembrarmos da essência dos ensinamentos de Jesus e do que representa esses ensinamentos na vida de cada um de nós. Este livro foi escrito em 1949. A introdução é feita por Emmanuel em psicografia obtida em Pedro Leopoldo no dia 3 de outubro de 1949, portanto, 74 anos atrás. A primeira publicação data do ano de 1950. Foi ditado ao médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio, em uma parceria de almas afins. Chico Xavier, embora dispense apresentações, traz em sua bibliografia uma vida de renúncia e dedicação à divulgação do espiritismo e à prática da caridade. A partir de sua contribuição, temos vasta literatura que nos auxilia no conhecimento da vida espiritual e dos princípios basilares da doutrina espírita, com vistas à nossa reforma íntima. O tema não é outro: educação. Quanto ao espírito Neio Lúcio, conforme bibliografia divulgada no site FEB Editora e Bíblia do Caminho,
É autor de livros infantis e de mensagens e antigo conhecido do espírito Emmanuel. Figura ímpar no livro 50 anos depois, sob a alcunha de Cneio Lúcius. É nele referido como trazendo ao seu redor uma atmosfera de amor e veneração. Uma personalidade vibrante de cultura e generosidade, com tradições de nobreza e lealdade, sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga, em seus princípios mais austeros e mais simples. No acervo de seus serviços à coletividade, contavam-se providências a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas obras de benemerência social. Sabe-se ainda que ele mesmo e a neta querida, Célia, estimavam ensinar também os filhos dos escravos. A súplica de Cneio Lúcio ao Senhor quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, como consta no final do livro 50 anos depois, foi atendida com a oportunidade de reencarnação de seu grupo familiar, relatada no livro Renúncia. Nesse livro, vamos encontrá-lo na personalidade de Jacques Duchesne de Davenport, professor que residia em antigo parque, que adquirira para a localização da sua escola, de proporções vastas, destinadas à preparação de crianças de ambos os sexos. Mais recentemente, temos conhecimento de Cneio Lúcio em outra de suas existências terrestres, quando reencarnou em 1862 em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, como o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Espírito sempre fiel ao ideal do ensino e da educação, foi responsável pela primeira reforma do ensino primário no estado de Minas Gerais, contribuindo ativamente para a formação de uma nova diretriz da educação primária no início do século XX com o programa de ensino, um método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e escrever. Após retornar ao mundo espiritual em 1934, o espírito Cneio Lúcio ditou diversas obras a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do catálogo da FEB Editora. São eles Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fala 3. Nesse livro, Jesus no Lar, cujo estudo iniciamos hoje, encontramos 50 lições que se iniciam sempre com indagações feitas pelos discípulos ou pessoas simples que se congregavam em torno do Mestre Jesus em reuniões singelas, realizadas a miúde na casa de Simão Pedro, para conversar sobre o reino de Deus e as propostas trazidas pelo Cristo, visando a renovação da criatura e o entendimento quanto às verdades eternas. Entretanto, sob a perspectiva das vivências do cotidiano, vivência em família e em sociedade. A introdução primorosa feita pelo espírito Emmanuel, que aqui será lida em sua integralidade e melhor comentada na live, que segue-se ao podcast, vai nos dizer que para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Cneio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje,
que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Assim conclui Emmanuel a sua introdução, trazendo-nos muito o que pensar. Em primeiro lugar, Jesus caminha conosco. Convida-nos todos os dias a perspectivas e entendimentos novos, coragem e disposição, empenho edificante. Entretanto, é preciso querer estar com Ele, convidá-lo, abrir as portas do coração e da mente e permitir que sua luz inunde os espaços, renove, reerga, reconstrua e se torne a partir daí o baluarte, a força e o exemplo que nos sustenta os ideais. O convite desse livro é que renovemos as nossas concepções, trazendo Jesus para dentro dos nossos lares, da nossa vivência cotidiana, permitindo, enfim, que para além dos tratados teóricos, nutramo-nos do pão da vida por Ele oferecido, a fim de que nossas almas ergam-se de suas próprias dificuldades e caminhem com mais coragem pela vida, permitindo-se educar nas bases do amor e da fraternidade, conforme Jesus nos propõe, recebendo a encarnação como oportunidade única para os reajustes necessários ao Espírito Eterno. A escola primeira, destacada logo nos primeiros capítulos do livro, é o nosso lar, nossa família, os espíritos que mais de perto convivem conosco e, não por acaso, todas as lições do livro são registradas a partir de perguntas feitas por aqueles que reuniam-se em torno do Mestre na casa de Simão Pedro, portanto, no círculo doméstico, nos finais de tarde, para aprenderem as lições imortais a partir de suas próprias vivências, reformando o modo de ser, pensar e agir, agora sob a perspectiva das luzes e do esclarecimento trazido pelo Mestre. Sigamos então por esses 50 capítulos, aprendendo um pouco mais nessa bela estrada da vida e trazendo Jesus para bem perto dos nossos corações e da nossa vida. Muita paz. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Mensagem Fraterna, de Alto de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. E é assim, Jesus, nessa prece de coração, que uma vez mais nos aconchegamos a Ti e, sentindo o Teu carinho e afeto, nos lembramos da mensagem da poesia, para que estejas mais próximos de nós, auxiliando-nos para sentir a presença de Deus na vida que nos cerca. Nessa mesma vida, repleta de tribulações, mas também repleta de conquistas e de alegrias. Te rogamos, Mestre Jesus, que nos ampare e nos fortaleça para a continuidade da jornada. Ajuda-nos a reconhecer em cada passo do caminho a misericórdia divina que nos ampara. Ajuda-nos a reconhecer quantos corações nos querem tão bem e quantos recursos a vida nos fornece. Bênçãos infindáveis que nos nutrem a alma, que nos fortalecem a vontade
Que o teu amor, que o teu carinho nos ampare e proteja, e ampare e proteja a todos os que realmente necessitam. Graças te damos, Jesus. Que assim seja.